Olá pessoal, estamos aqui novamente para mostrar para vocês mais um jogo, é o nosso segundo jogo neste novo tabuleiro chamado de tabuleiro 5x5. Né? O nosso jogo de hoje ele é um jogo que vem lá da Coreia, chamado Five Field Kono, né? E o nosso tabuleiro aqui, o tabuleiro que eu desenhei no computador, imprimi, que tem 5 linhas com 5 posições cada, 5 colunas ou linhas verticais com 5 posições cada, 2 linhas diagonais grandes e 4 pequenas. Ele possui 25 posições no tabuleiro. Como vai funcionar este novo jogo? Este é um jogo de deslocamento. Nós vamos usar 7 peças para cada jogador. Elas são colocadas desta forma, esta é a posição inicial do meu jogo, as peças iniciam assim, e aí cada jogador vai mover uma de suas peças por vez. Qual o objetivo? Colocar as suas peças do outro lado do tabuleiro antes que o adversário faça o mesmo, que ele traga as suas peças de lá para cá. Quando eu for movimentar, eu não posso andar aonde não tem linha. Aqui não tem linha, então eu não posso levar essa peça até lá, só em cima da linha. E eu não posso mover minha peça distante. Ela só se move para uma posição vizinha que esteja livre. Né? Então, o azul se move, o amarelo se move, o azul se move, o amarelo, né? O azul, o amarelo, o azul, e assim os jogadores vão movimentando as suas peças. Não pode pular peça, né? E tem que respeitar as linhas. Por exemplo, o amarelo, ele pode voltar aqui, mas ele não pode ir para frente porque está trancado. Aí ele faz isso. Aí o azul, de repente, faz isso, o amarelo isso, o azul aqui, o amarelo aqui, e ops, trancou tudo. E agora? Agora é a vez do azul jogar. Se ele não pode ir para frente, ele tem que ir para trás. Né? Ele poderia andar esta para trás. O amarelo a mesma coisa. Se não pode ir para frente, porque estão todos trancados, ele tem que andar para trás. Aí de repente ele faz isso. Aí o azul, ops, agora eu posso avançar. O amarelo novamente. Não consegue ir para frente, vai ter que recuar. Né? Ele poderia recuar este aqui, aí esse azul resolveu ir lá para o meio. E aí o amarelo vem aqui. Ou seja, mesmo que fique trancado no meio, em algum momento vai ter que destrancar. Né? A não ser que os dois jogadores ficam movimentando peças que não liberam o outro, e aí isso vai dar um empate porque ficaram os dois trancados e o jogo não sai dessa posição. Bem, quem conseguir chegar do outro lado, digamos que já aconteceu o jogo, está acontecendo, eu vou arrumar aqui uma situação. Né? O amarelo está vindo para cá, o azul está indo para lá, né? E o azul está assim e o amarelo ainda atrasado. Ou seja, basta o azul colocar essa peça e ele preencher o outro lado exatamente aonde iniciou o adversário primeiro, e o amarelo não chegou a tempo aqui, então o azul ganhou. Só que pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, o amarelo resolveu, vou usar essa posição aqui, tá? Ele fez isso, o azul está aqui, esperando para entrar lá, e o amarelo não vai sair de lá, né? Porque se ele sair, tá? O amarelo já trouxe esse para cá, se ele sair, o azul ganha. Então, ao invés do amarelo
sair de lá, ele fica movimentando uma outra peça para nunca perder o jogo. Então nós vamos colocar um pouquinho mais de regra para evitar esse tipo de coisa. A primeira regra é: eu não preciso preencher o outro lado com peças minhas. Se o outro lado foi preenchido e o adversário me ajudou a preencher, por exemplo, tem duas peças amarelas, o azul ganhou o jogo. Por quê? Porque o outro lado foi preenchido, né? Então, isso é uma situação que acontece assim também. Nós vamos botar lá no início do jogo, certo? Estamos aqui no início do jogo. Depois que cada um jogou uma vez, não está preenchido aqui e não está preenchido aqui. Se um dos lados voltar a ser preenchido, acabou o jogo. Ou seja, após o primeiro movimento de cada jogador, basta preencher outro lado com qualquer peça. E isso pode acontecer, por exemplo, o azul resolve voltar. Se ele voltar, preencheu, o amarelo ganhou, porque preencheu o destino do amarelo. Então ele não pode voltar, então ele tem que sair daqui, né? E se por um acaso ele não tirar os outros e o amarelo fizer isso, o amarelo ganhou o jogo, porque preencheu o outro lado. Certo? Então, havendo o preenchimento do outro lado, concluiu o jogo. Mais um detalhe. No momento que uma peça chegou numa das posições de destino, ela não pode mais ser movimentada, né? Digamos, essas duas peças aqui já estão colocadas no destino, esta e esta. Elas não se mexem mais. Agora o azul tem que mexer só as outras, mas essas duas aqui ele não pode mais movimentar. Certo? Um outro detalhe. Digamos que o azul já preencheu alguns lugares. O amarelo está tentando preencher, mas ainda atrasado. Vamos colocar aqui. E para o azul só falta uma posição. Tá, só que o azul tem peças que não podem mais ser movimentadas. Então ele deveria movimentar essa peça. Mas aí movimentar aqui, certo? Aí o amarelo, ou melhor, o amarelo pegou e fez isso. Esta peça azul não chegou no seu destino ainda e ela não pode se mover, está trancada. O azul não pode mover essas peças, ou seja, o azul está sem jogada para ser feito. Se um jogador não puder realizar nenhuma jogada, não interessa quantas peças ele colocou do outro lado, ele perdeu o jogo. Isso é uma estratégia para quem se atrasou para deslocar suas peças. Ele pode olhar um outro objetivo. Ao invés de eu preencher o outro lado, eu vou tentar trancar o meu adversário, que é o que o amarelo fez aqui. E acabou vencendo a partida não porque ele colocou mais peças do outro lado, mas porque ele deixou o azul sem jogada. Em resumo, este jogo, Five Field Kono, ele tem essas regras. Eu tenho que preencher o outro lado do tabuleiro, assim que o jogo começou. Eu posso preencher com peças minhas ou com peças adversárias. Se eu preencher o lado do meu destino, eu ganhei o jogo. Uma vez que eu coloquei uma peça minha numa dessas posições de destino, ela não se mexe mais. E se alguém ficar sem jogada, perde o jogo, independente de quantas peças levou até o seu destino. Era isso. Tá? É um jogo um pouquinho mais elaborado do que os outros que nós vimos, mas bastante interessante. Espero que seja divertido. Abraços.
Oi, pessoal. Eu vim contar hoje para vocês um pouquinho da história do jogo que vocês acabaram de aprender, o Five Field Kono. O Five Field Kono é um jogo da Coreia que também pode ser chamado de Neipat Kono. Eu não sei falar coreano. Ele é pequeno, mas é bem interessante e é um jogo de estratégia da Coreia que foi descrito pela primeira vez em 1895, mas não se tem a data exata de quando ele foi descoberto, de quando as pessoas realmente jogavam ele lá na Coreia. O jogo requer bastante estratégia e é um dos vários jogos de estratégias lá do Oriente, da Coreia, do Japão, da China. E é muito legal saber que vocês estão aprendendo jogos de uma cultura tão diferente de um lugar tão distante do nosso. Espero que vocês gostem.